A sabedoria da transformação. Monja Coen. Além da religião. Quando voltei ao Brasil em 1995, iniciei minha participação nos encontros interreligiosos. Estava encarregada de cuidar do templo Bushinji, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Um templo que fora criado na década de 1950, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Fiquei sabendo que fora o Dr. Adhemar de Barros, então nomeado governador de São Paulo pelo presidente da República, quem dera liberdade ao povo japonês residente no estado para abrir seus templos, falar sua língua e reativar sua cultura. Até hoje, tenho em meu quarto um quadro feito por um artista japonês dessa época. O quadro revela uma senhora idosa dando milho às suas galinhas, tendo como cenário o Monte Fuji e as cerejeiras em flor. Meu pai, que trabalhava com o governador, foi quem trouxe o quadro Gratidão de um Senhor Japonês. Gratidão é uma palavra em moda atualmente. Muitas pessoas, em vez de agradecer, apenas dizem gratidão e colocam a mão sobre o peito. Gratidão é uma palavra que está conectada com a cultura japonesa. Gratidão aos antepassados, à ancestralidade, à vida, à natureza, a todos os seres. Eu havia acabado de retornar do Japão, onde ficara por mais de 11 anos. 7 no mosteiro feminino de Nagoya e outros 4 servindo e praticando em vários templos e mosteiros. Meu coração estava pleno de gratidão ao povo japonês, que havia preservado, mantido e transmitido os ensinamentos de Buda. Alegrava-me cuidar do templo recém-construído. Trabalhava de 16 a 18 horas por dia. Limpava, servia, atendia, oficiava enterros, casamentos, serviços memoriais, bênçãos de crianças, carros, casas, empresas. Dava aulas, palestras, praticava meditação e fazia todas as liturgias que aprendera no mosteiro. O antigo superior da América do Sul, Daigyo Moriyama Roshi, estava voltando ao Japão, depois de haver reconstruído a parte principal do templo, a sala de Buda e seus anexos. Uma tarde, o hoje cônego José Bison veio me convidar para integrar uma celebração interreligiosa organizada pela Arquidiocese de São Paulo. No passado, o superior da sua ordem aqui no Brasil, Ryohan Shingu Sokan Roshi, participava conosco. Houve um intervalo grande e gostaríamos de retomar a participação da Sotoshu. Ele disse: Muito me alegrou o convite. Minha superiora no mosteiro de Nagoya, Aoyama Shundo Dosho Roshi, participar ativamente de encontros interreligiosos. Fora a Assis, na Itália, para o primeiro encontro interreligioso lá realizado. Mais tarde, monjas beneditinas vieram passar um mês conosco, e a superiora de nosso mosteiro fora passar um mês no mosteiro beneditino na Bélgica. Aprendíamos umas com as outras, respeitando-nos em nossas escolhas religiosas. Monjas beneditinas de hábitos pretos longos, outras de hábitos mais curtos e modernos, e outras de roupas comuns. Eram religiosas trabalhando em áreas diferentes, professoras, assistentes sociais. Todas tinham mais de 25 anos de vida monástica. Aos domingos, convidávamos um padre, professor da Universidade de Nagoya, e ele oficiava a missa, cantada por vozes afinadíssimas. As monásticas ficavam rubras de emoção. Era tão bom vê-las assim. E, sem querer, eu comparava com nossos cânticos, meu e de minhas companheiras noviças, ainda tão imaturas, tão pouco sensíveis. Quem sabe um dia chegaríamos a esse fervor místico? Assim fui a esse primeiro encontro. Teria sido em 1996, 1997...
A Catedral da Sé, no centro da cidade de São Paulo, estava em reforma. O encontro foi na lotada Igreja da Consolação. Chamei minha mãe para assistir. Ela era católica apostólica romana e, quando pedi sua permissão para entrar na vida monástica zen budista, depois de meses de reflexão, um dia ela me disse: minha filha, seja qual for a sua a religião de sua escolha, você estará servindo a quem eu chamo de Deus. Eu a abençoo. Como havia sido maravilhoso ouvir isso dela. E poder agora, como monja representante de uma ordem zen budista, convidá-la a presenciar esse encontro, realizado em uma de suas igrejas favoritas, local de muitas das missas de minha infância. Idosa e com dificuldades para andar, sentou-se bem na frente. Que bom tê-la ali perto de mim. Quando eu estava no altar, entre os padres católicos e os representantes de outras ordens religiosas, autenticando o que ela me dissera anos antes. Servindo ao sagrado estavam rabino, sheik, monge tibetano, monja zen budista, pastor, xamã, babalorixá e ialorixá, pajé, líder espírita e o representante da arquidiocese com todos os seus auxiliares religiosos. Éramos muitos numa fila que ia de um lado ao outro do altar, unidos pelo propósito comum de construir uma cultura de paz, unidos pela fé e pela esperança de que é possível, sim, transformar cada ser humano e a sociedade, não pela violência, mas pelo amor e pelo respeito mútuos. Continuo até hoje participando desses encontros sempre que posso. Alegra-me trabalhar para a inclusão e para o fim da intolerância religiosa. Nessa inclusão também está em meu coração o ateísmo. Não são apenas os tementes a Deus pessoas corretas. Não são apenas os que sabem da lei de causa e efeito pessoas hábeis. Todos os seres da Terra, todos os seres humanos merecem respeito por suas crenças e não crenças. A ética verdadeira independe das religiões, embora as possa incluir. É mais, muito mais. Nas ocasiões em que Sua Santidade Dalai Lama esteve no Brasil, desde que retornei ao país, pude assistir às suas palestras. Na Catedral de São Paulo, no Templo Budista Zulai, em centros empresariais, no ginásio do Ibirapuera e no Anhembi. Estive também em alguns encontros especiais, reservados a seus discípulos e seguidores, em lobbies de hotéis e salas dos fundos das áreas de apresentação pública. Ele sempre me cumprimentava usando a expressão Zen Master, Mestra Zen. Além da religião, devemos construir um mundo de paz com mais compaixão. Podem estranhar que eu diga isso, sendo um monge, mas a transformação do mundo depende de educação, e educação secular, não religiosa. Temos de incluir todos e todas. A essência da compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento dos outros e de promover o seu bem-estar. Esse é o princípio espiritual do qual todos os outros valores internos e positivos emergem. Compaixão pode e deve ser treinada, nem sempre surge das entranhas. No Anhembi lotado, também disse, e aqui o repito, pois creio nesse credo: todas as grandes religiões do mundo, com ênfase no amor, na compaixão, na paciência, na tolerância e no perdão, promovem valores internos. Mas a realidade do mundo hoje é outra, e se apoiar apenas na ética religiosa já não é mais adequado. Acredito que chegou o tempo de encontrarmos um caminho para pensar sobre a espiritualidade e ética que vá além da religião. Nossos encontros interreligiosos também são encontros com o ateísmo. Acredito no DNA humano, que já se apercebeu. Para sobreviver, temos de cuidar do planeta e de todas as formas de vida.
Independentemente de crerem ou não no que eu possa crer ou descrer. Aqui é preciso cuidado. Um fio de cabelo de diferença e tudo se perde. Não posso admitir nem aceitar a violência, o abuso, a discriminação preconceituosa em nenhuma forma de relacionamento entre seres humanos e entre seres humanos e a Mãe Terra. Cuidar é preciso. Um cuidar forte e determinado, que vai além, muito além das fronteiras religiosas, sem as excluir.